Professor, a minha avó disse que o português é a língua mais difícil que existe. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos e este é o canal Prof. Carlos Muchachos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou falar hoje de um assunto que é língua portuguesa. Será que língua portuguesa é uma língua difícil mesmo? Será que é a mais difícil? Será que a gente pode dizer isso? Então, olha lá. Você, desde a época da escola, eu acho que muita gente, acha o português bastante difícil, ou pelo menos sempre ouviu falar que muita gente tem muita dificuldade em aprender gramática. Você, será que se enquadra nesse perfil aí? Muita gente acha e muita gente tem muita dificuldade em aprender a língua portuguesa. Mas vocês vão perceber nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês que sim, a língua portuguesa é uma língua difícil, tudo bem, é uma língua bastante trabalhosa, ela tem muita regra, muitas questões aí que eu vou tratar, mas vocês vão perceber que dá para aprender e dá para a gente gostar da língua portuguesa sim. Não dá para a gente dizer que a língua portuguesa é a língua mais difícil que existe, vocês vão entender por quê. Realmente, tem bastante complexidade, tem bastante regra, porque a língua portuguesa é uma língua que tem uma variação gigante. Calma. Língua portuguesa tem bastante variação, tem muita regra de concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, uma extensão de vocabulário gigante, uma complexidade verbal gigante também. Vamos pensar aqui nos verbos, A gente vai estudar verbo lá na escola. Aí você vai lá e constrói uma frase. Nós bebemos muito na festa ontem. Nós bebemos, Foi a festa ontem. Beleza, acabou. Pretérito perfeito do indicativo, aquele passado que concluiu, finalizou, legal. Aí de repente você vai estudar na escola outra estrutura frasal que é nós sempre bebemos muito. Se eu falo assim, quer dizer que eu estou usando agora o verbo beber no presente do indicativo, porque é uma coisa que eu sempre faço e continuo fazendo. E o verbo eu escrevo do mesmo jeito. Eu escrevo do mesmo jeito, eu falo do mesmo jeito. E aí a gente tem também tipo o verbo poder, Eu posso, com 2 S's. Você pode, no presente, mas você pôde, no pretérito perfeito. Esse pôde com acento circunflexo. Mas veja, você escreve a palavra igual quando você pode e você pôde. Quer dizer, a diferença vai ser a acentuação para saber diferenciar uma coisa da outra. E você ainda tem a palavra, o substantivo poço, com C cedilha. Eu vou tirar água aqui desse poço. E eu posso, com 2 S. Essa variação a gente também tem, vamos supor, no verbo trazer, O verbo trazer você escreve com Z, beleza. Mas veja que loucura. Você vai falar no pretérito perfeito. Eu trouxe com X. Você fala, meu Deus, que loucura. Como que eu vou saber disso, Claro, você precisa compreendendo a língua, estudando parte a parte e compreendendo a utilização. Mas o legal também da língua portuguesa ter toda essa heterogeneidade, essa variedade e essa dificuldade, isso torna a língua mais difícil. Isso você pode, estudando aos poucos, você pode buscar uma ajuda aí para você aprender melhor. Você pode colocar aqui nos comentários do vídeo do prof, perguntando aí para ver se você está entendendo, para ver se você constrói uma frase certinho, ou até buscar ajuda de uma aula particular, fazer alguma coisa nesse sentido, Mas vamos lá. O verbo trazer, você fala assim, você traz para mim. Por que é com Z? Porque o verbo trazer é com Z. Aí você pensa, não olhe para trás, não olhe para trás. Já que falou, eu olhei. É com S e com acento, porque você tem um monossílabo tônico, terminado com AS, aí é acentuado, assim como as oxítonas terminadas com AS ou só com A também são acentuadas. Mas você tem também o estou atrás de você. Veja, da mesma forma, atrás termina com S e tem acento também. Essas palavras geram bastante confusão. Mas vamos pensar uma outra questão aqui da língua portuguesa. Por que também ela é complexa? Isso acontece com muitos outros idiomas, mas especificamente da língua portuguesa, vamos pensar o seguinte. Nós tínhamos lá, você tem lá a Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha. Você tinha lá aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, com a chegada dos
dos celtas, né, que seria o povo chamado de celtíbero, né, nem eles se chamavam de celtas, que eles tinham uma variação de vocabulário e de língua que eles falavam que não tem nada a ver com o português, com a língua portuguesa. Você tinha também ali na Península Ibérica alguns povos bárbaros que falavam outras línguas. Depois tivemos os romanos, né, que saíram da região do Lácio, da Itália, que tem ali Roma, as cidades, as províncias próximas, né, a legião de soldados romanos partiram em direção à Península Ibérica. Claro que tiveram outras regiões, mas a gente está falando especificamente disso. Levaram o latim vulgar, que não era aquele latim falado acadêmico nas escolas, mas esse latim vulgar era uma variação grande que havia já na língua, e não quer dizer que todos os soldados utilizavam o mesmo vocabulário, havia variação inclusive entre eles. Imagine essa legião chegou também ali na Península Ibérica. Então a mistura, povos bárbaros, celtas, né, os celtíberos, os romanos, os árabes também que chegaram na Península Ibérica. Aí você teve esses portugueses que vieram, né, além de outros europeus, mas a gente está falando especificamente dos portugueses, que vieram exclusivamente aqui para o Brasil. Vamos pensar no Brasil. Chegaram aqui, nós tínhamos o quê? O Tupi-Guarani. Nós tínhamos uma variação enorme de dialetos aí dos povos, dos aborígenes que viviam aqui. Legal. A gente teve ainda a mistura dos africanos que foram escravizados e vieram para cá escravizados e trouxeram a sua língua, o seu vocabulário. Então toda essa mistura de vocabulário. E aí você fala assim, professor, mas alguns países aqui da América do Sul, da América Latina, aqui da América do Sul, mas América Central também, o México, ou você pode falar da América do Norte, também teve uma mistura, também tem outras histórias. Claro que tem, mas a gente tem um outro ponto interessante no Brasil, que é o tamanho do nosso país. É um dos maiores países do mundo, né? A gente está falando aí do terceiro maior país de todo o continente americano, né? O maior país da América Latina, que é um país continental, é um país que faz fronteira a diversos outros países que falam outras línguas. Na maior parte aí dos países, eles são oficialmente de língua espanhola, mas países que têm dialetos muito fortes, né? Vamos pensar lá no Peru, que tem o Aymara, tem a língua quechua, não são línguas oficiais, mas tem uma parte da população que fala. Você tem mistura aqui no Brasil com o Guarani ali no Paraguai, você pega lá a Guiana Francesa, Suriname, Guiana. Então essa diversidade que a gente tem do Brasil, somado a esses povos, esses países, com as suas variações que fazem fronteira com o Brasil, isso dificulta muito, né? Isso faz a gente ter uma variação muito grande. Tudo bem, mas vamos pensar uma coisa. Para quem estuda outros idiomas, as pessoas que estudam o russo falam que é uma língua que tem assim, uma estrutura muito rígida, muito dura. E a parte aí da conjugação verbal do russo é bastante complexa também. Você pega ali o francês, a questão dos números é mais complexa do que a nossa. Você pega o italiano, né? O italiano tem uma concordância verbal bastante difícil também. Você pega o mandarim, né? O mandarim lá na China, a quantidade de letras que tem, né? Você procura o alfabeto mandarim para você ver, você vai ficar assustado, né? Inclusive tem sílabas faladas lá no mandarim. Às vezes você escreve lá uma sílaba, né? Uma sílaba ali do mandarim, tem ali três letras juntas, e eles falam tendo uma diversidade de 3, 4 sons diferentes. Aí você escuta, a gente ouve exatamente a mesma coisa, e para eles é diferente, mas acontece a mesma coisa com a gente, acontece para eles como acontece. Vou dar um exemplo. Quando você fala a palavra lã e lá, para a gente consegue diferenciar. Quando você fala seu, né, isso é seu, com S, e o céu, com C e acento. Possivelmente, algumas línguas bem diferentes da nossa, eles não conseguem distinguir os sons. E é interessante a gente saber que a língua é viva, essa questão da língua sempre ter essa mudança bastante forte. Eu já fiz vídeo no canal sobre licença poética, sobre sotaque no Brasil, vou fazer um outro vídeo aí sobre variação linguística. E é interessante essa mistura, essa dificuldade da língua, essa variação regional, essa questão de você, essa performance, na verdade, né? Porque você está na escola, você estuda a língua portuguesa ali com o professor Joãozinho, que tem aquela gramática que você tem que estudar, que muitas vezes a gente acha muito chato, né?
Mas aí você vai pegar e ver essa performance, essa variação da língua, você vai falar com uma pessoa de um outro estado, a pessoa usa um vocabulário que você não aprendeu na escola. Você vai falar ali com um amigo seu que veio de uma outra cidade, ele fala um sotaque diferente, puxa o R de uma forma diferente que você não está acostumado. Essa variedade que tem, isso deixa a língua muito bonita também, um português bastante legal. Então assim, claro, a língua portuguesa realmente uma língua bastante trabalhosa, tem bastante dificuldade, mas não dá pra gente dizer que é a língua mais difícil, né? Você tem formas de você aprender qualquer assunto de língua portuguesa. Você pode fazer isso a partir de jogos. Tem jogos que te ensinam a aprender a língua portuguesa. Você tem música para você poder aprender as variações aí. Você tem músicas regionais. Tem músicas que tratam aí do vocabulário, das questões como um todo. Ah, mas você tem a gramática é um pouco maçante. Puxa, vou ter que ficar estudando a gramática. Eu posso procurar um professor para fazer aula particular, né? Então, aí você, puxa, mas eu não consigo aprender sozinho. Procura um professor particular. Ah, mas eu não tenho como pagar um professor particular, ou então eu não sei quem procurar. Tá com dificuldade? Escreve nos comentários. Tem algum assunto de língua portuguesa que você tem dificuldade de aprender? Você vai ter prova de língua portuguesa aí na escola. Coloque nos comentários, converse comigo. Quem sabe eu posso te ajudar. Posso te dar algumas dicas legais aí para você estudar. Beleza? Então deixe nos comentários, me conte aí as suas experiências, maiores dificuldades. Se você é bom na língua portuguesa, se tem uma regra que você tem mais dificuldade ou outra, se você quer que eu faça vídeo de algum assunto específico aí com relação à língua portuguesa, beleza? Coloque aí nos comentários que eu te ajudo. Valeu, galera! Então, se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, manda para teus amigos, manda para quem você acha que vai gostar. Se você não me segue, me siga aí, clica no botãozinho vermelho também, ativa o sininho. E aí, toda segunda-feira tem vídeo novo. Falou, galera! Abraço!